Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais uma palestra pública online, atendendo a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmã Matilde, que fica localizado aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil, mais especificamente no setor Veracruz. E aqui nos encontramos mais uma vez nesta manhã para mais este trabalho de exposição do Evangelho de Jesus, mais este momento de reflexões, e por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nas nossas falas, nas nossas reflexões, para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo para estudarmos, para refletirmos e nos tornarmos pessoas melhores, mais esclarecidas. Então hoje, aqui nos encontramos nesta véspera de dia de finados, na data de amanhã, dia 2 de novembro, em que nós dedicamos para lembrar e relembrar os nossos mortos queridos que nos antecederam este retorno à pátria espiritual. Então hoje falaremos não acerca de morte, mas falaremos acerca da vida, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23º, que tem como título moral estranha: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Palavras de Jesus. Mas antes de começarmos as nossas reflexões, enquanto os companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco, faremos uma leitura do livro Na Era do Espírito, de autoria do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que tem como título Mortos Amados. Lembrando que há mais de 10 anos, constantemente nesta data, 2 de novembro, sempre participamos de um trabalho no cemitério, lá em Trindade, região metropolitana aqui de Goiânia, que tem como título da campanha, aquela campanha educativa e a vida continua. Infelizmente, este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, este ano esta campanha não será realizada. Então, este ano, infelizmente, não terá esta campanha educativa e a vida continua. Mas faremos a leitura de uma mensagem que todos os anos distribuímos nas portas dos cemitérios. Então, nos diz a mensagem o seguinte, de Emmanuel: na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. Se varas, semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, acerena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências do plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição da criatura invisível, mas não de todo ausente. Enfeita-lhe a memória com as melhores lembranças
que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Então vejamos que Emmanuel nos esclarece que numa situação desta, nós temos que enfileirar na nossa mente aquelas lembranças alegres e não de tristeza, para não transmitirmos ao nosso ente querido que nos antecedeu este retorno à pátria espiritual, as nossas aflições e as nossas dores. E aí ele encerra dizendo: chora, chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de reunirem-se contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento à procura do amor sem adeus. Então aqui Emmanuel nos lembra que, sem sombra de dúvida, nós voltaremos a nos reencontrar em breve. Então, prestemos bastante atenção nestas palavras e reflitamos. E antes de fazermos a nossa prece de abertura da nossa fala desta manhã, ouviremos músicas para a nossa harmonização. Fernando Sabino cantará para nós da seguinte maneira: cantam os pássaros nas matas. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Brilham as estrelas no infinito. Correm os rios em cascadas sobre os seus leitos de granito. Cantam o sol, também a lua. Cantam a terra, o céu e o mar. Para mim não há maior felicidade em poder também assim cantar. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Este conjunto de beleza que nos encanta e nos seduz, vozes de toda a natureza, sob a regência de Jesus. Essa bendita sinfonia que exemplifica o amor, o universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Belíssima música. Na sequência, mais uma música com Fernando Sabino. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, de paz. Sejam todos
todos bem-vindos. Nos sentimos aqui e aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, que os sentimos aqui e aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Belíssimas melodias. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos neste momento fazer a nossa prece para, na sequência, darmos início às nossas reflexões. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos carnais para termos melhores condições de abrirmos a nossa visão espiritual, agradecendo a Deus por mais este momento, agradecendo a Deus em especial pela vida. Não podemos deixar de agradecer a Jesus de Nazaré por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre nos dão ao longo da nossa trajetória. Agradecemos à nossa querida Mãezinha Santíssima pelo colo de mãe que sempre nos oferta. E rogamos ao Senhor Jesus, à nossa querida Mãezinha Santíssima, ao nosso Pai de infinita bondade e amor, o amparo, a proteção, a assistência, de que todos nós estejamos necessitando, onde quer que nos encontremos neste momento, que todos nós possamos receber este amparo, a proteção e assistência. E não podemos deixar de rogar, em especial, mais uma vez, pelos trabalhadores, nossos irmãos trabalhadores da saúde, que continuam trabalhando constantemente para salvar vidas. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, bom dia. Sejamos todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, aqui na página virtual do Centro Espírita Irmã Matilde. E hoje aqui nos encontramos para atendermos a este compromisso pré-agendado, para falarmos acerca da vida, nesta véspera de dia de finados, dia em que nós dedicamos para lembrarmos os nossos mortos queridos. E hoje falaremos, com base nas palavras de Jesus, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos,
E também, conforme nós encontramos na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23º, que tem como título Moral Estranha. Então, começando as nossas reflexões com as palavras de Jesus, conforme a anotação de Lucas, lá no capítulo 9, versículos 59 e 60. Lucas anotou da seguinte maneira as palavras de Jesus. Disse a outro, assim disse Jesus a um companheiro nosso de jornada, segue-me. Ele, porém, disse, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Então aqui, nesta narrativa de Lucas, neste registro de Lucas, neste diálogo de Jesus com um companheiro nosso de jornada, quando Jesus faz a ele o convite para que o seguisse, então ele pede a Jesus, Senhor, dá um tempo, deixa eu ir primeiro enterrar o meu pai, que acabou de desencarnar. E aí Jesus vira para ele e disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Então aqui, olhando assim, de forma literal, estas palavras de Jesus, que ele disse a este jovem, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, vá você e anuncie o reino de Deus a todos os cantos. Então é como se Jesus estivesse falando para aquele companheiro que ele não precisava se importar com o seu pai. Não, de forma alguma, não foi isto que Jesus disse a ele. Sem sombra de dúvida, o sentido profundo e mais profundo destas palavras de Jesus, via de regra, nós ainda não entendemos. Mas Jesus está chamando a atenção para todos nós sobre o verdadeiro sentido da vida, sobre a verdadeira vida, que não é esta vida que nós vivemos aqui no mundo físico. Então, quando ele disse, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, conforme encontraremos na sequência, ele está falando que a vida aqui neste corpo físico, quando nós nos encontramos aqui nesta verdadeira prisão, para o mundo espiritual, é como se estivéssemos mortos. E muitos de nós vivemos aqui neste mundo físico verdadeiramente como mortos-vivos aqui no corpo físico. Então, aqueles companheiros que nós chamamos de mortos, quando eles deixam o corpo físico, verdadeiramente eles são os vivos, porque eles saíram da prisão onde eles se encontravam e retornaram para a vida verdadeira. Conforme encontramos nas reflexões acerca dessas palavras de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 23º, no item 8, dever de piedade filial. Então, quando Jesus disse aquelas palavras àquele jovem, ele não estava falando que nós não temos deveres, não precisamos ter piedade para com os nossos pais. Nós temos deveres, sim, temos que cuidar, inclusive dos despojos físicos, quando eles deixam ou eles deixarem este corpo físico. Então, aqui nas palavras dos Espíritos Amigos, neste item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23º, eles nos dizem o seguinte, que as considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, ou seja, as palavras de Jesus, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Então, quando Jesus disse aquelas palavras, conforme os Espíritos Amigos nos esclarecem, Jesus não estava censurando aquele companheiro, não, de forma alguma. E aí eles dizem na sequência que elas encerram, ou seja, as palavras de Jesus encerram, porém, um sentido profundo que nós ainda não conhecemos, nós ainda não temos condições de abarcar todo este sentido, e aí eles vêm e nos esclarecem um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. Então aqui eles falam no sentido da necessidade de conhecermos mais, de uma forma mais completa, a vida
espiritual, coisa que ainda nós não conhecemos. Nós ainda estamos na pré-alfabetização em relação a este conhecimento da vida espiritual. E ainda na sequência, os espíritos amigos nos dizem o seguinte, esclarecendo acerca daquelas palavras de Jesus, que a vida verdadeira é a vida do espírito, com efeito, é a vida que nós vivemos na plenitude no plano espiritual. Então, a vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida primitiva, é a vida original. E aí eles dizem ainda, é a vida normal do espírito. Então, a vida normal do espírito é a vida no mundo espiritual. E muitos de nós, quiçá a maioria, temos medo de deixar o corpo físico, temos medo de morrer. Medo por quê? Se ao deixar o corpo físico, nós estaremos voltando para a vida normal, a vida primitiva, a vida original, que é a vida do ser imortal. E aí eles dizem que sua existência terrestre, ou seja, a nossa existência aqui na Terra, não é senão transitória e passageira. Então esta vida que nós vivemos aqui na Terra é aquela vida transitória, passageira, rapidinha, e aí retornamos para o mundo espiritual. É uma espécie de morte, nos esclarecem os espíritos amigos, que a vida aqui no corpo físico é uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Então, comparando-se o plano espiritual, a vida e as atividades do espírito no plano espiritual, e a vida que nós vivemos aqui no corpo físico, mesmo naquelas situações em que a criatura seja bastante ativa no sentido espiritual aqui na Terra e também no sentido material, no sentido moral, mesmo assim é uma espécie de morte para o espírito, porque ele está preso aqui a este corpo físico. Como nós sabemos, quanto mais elevado é o espírito, menos preso. Então, sem sombra de dúvida que essa espécie de morte, ela vai ser cada vez mais leve quanto mais for a evolução do espírito, porque ele não vai estar assim tão preso à matéria como nós ainda nos encontramos. E ainda nos dizem os espíritos amigos na sequência deste item 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o corpo, que é este instrumento, esta ferramenta que Deus nos concedeu provisoriamente por empréstimo, porque o corpo não é nosso, o corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. É uma veste grosseira que reveste, aqui no sentido simbólico, já que nós sabemos que o espírito ele não está vestido com este corpo físico, mas ele está ligado a este corpo físico. E aí eles nos dizem que o corpo físico também é uma verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra. Então o corpo físico é esta gaiola, é esta cadeia que prende o espírito, a essência imortal, aqui à gleba terrena para trabalharmos. Se não fosse através desta prisão, quase como se fosse uma compulsória, nós não nos encontrávamos aqui, nem teríamos vindo. E também se não fosse esta prisão, desta forma, em que nós nos encontramos ligados ao corpo físico, e se todos nós tivéssemos condições, tivéssemos permissão de romper este laço que nos une ao corpo físico, sem sombra de dúvida que a maioria de nós não estaríamos mais aqui no plano físico. E aí eles dizem ainda na sequência que uma vez nós estando aqui preso à gleba terrena, e aí eles dizem que da qual se sente feliz de estar livre. Então, quando nós retornamos à nossa verdadeira morada e recobramos, pelo menos parcialmente, a nossa consciência, também de acordo com a evolução de cada um de nós nos sentiremos felizes por estarmos livres. Por que então, mais uma vez o questionamento, por que então termos medo da morte se estaremos retornando para casa? É como quando nós nos encontramos em viagem e que estamos com saudade do nosso ambiente familiar,
que estamos com saudade do aconchego da nossa família. E aí quando retornamos, quando regressamos de viagem, nós nos sentimos felizes, principalmente cada vez que vai chegando mais próximo do nosso lar, o coração bate mais forte, mais acelerado, sentindo feliz, aquela felicidade de retornar ao ninho doméstico. Assim é o espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais clareza ele terá nesse sentido e mais feliz ele se sentirá ao regressar para a sua verdadeira morada. E ainda eles acrescentam que o respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança do espírito ausente. E aí nós precisamos lembrar aquela necessidade de respeito que precisamos ter, de educação, quando formos participar de um velório. Inclusive, o espírito Luiz Sérgio tem um belíssimo livro que tem como título Na Hora do Adeus, onde ele relata várias histórias e nos traz bastante esclarecimento sobre como é o comportamento de boa parte de nós em um velório e como deve ser, e um dia com certeza será, com respeito, com educação, este respeito ao espírito ausente. Não respeito, igual eles dizem aqui, propriamente ao corpo físico inerte que está ali, mas o respeito àquele que animou até pouco tempo aquele corpo, ou seja, o espírito ausente, a essência imortal que naquele momento já se encontra ausente, não está mais animando aquele corpo físico. E ainda eles dizem o seguinte: é o que esse homem, ainda se referindo àquele homem que Jesus conversou com ele, então eles dizem que é o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Então aquele homem que Jesus conversou com ele, ele ainda não compreendia. Por isso que Jesus o esclareceu, e aí ele diz, Jesus lhe o ensina dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Então aqui eles nos esclarecem que quando Jesus se dirigiu a ele, dizendo, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, Jesus, em outras palavras, estava dizendo a ele e a todos nós, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Então você que já tem condição, vá a outros companheiros, mostrar para eles que a vida verdadeira não é a vida que nós vivemos aqui na terra, mas a vida do ser imortal. E aí ele diz, ide ensinar o reino de Deus, ide dizer aos homens que sua pátria não está na... Deu uma interrupção aqui, desculpem. E retornando, então aqui Jesus diz a ele e a todos nós, ide dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá, somente lá, está a verdadeira vida. Então, quando Jesus diz àquele jovem, aquele homem, aquele nosso irmão de jornada, para ele ir pregar o reino de Deus, Jesus está dizendo a ele e a todos nós que a verdadeira vida não é a vida aqui no corpo físico, que esta é passageira, que a verdadeira vida é a vida do ser imortal, a vida original, a vida primitiva do espírito. E aí nós questionamos, por que o medo da morte? A morte verdadeiramente existe? Como nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra assim de uma forma tão clara, que a morte não existe. E como veremos na sequência, palavras de Emmanuel, palavras de outros espíritos amigos, que aquilo que nós conhecemos como morte é apenas um momento de transformação. E aí nos dizem ainda os espíritos amigos da seguinte maneira, que os mortos de que Jesus falava são os que vivem exclusivamente para o corpo e não pelo espírito e para o espírito. São aqueles para quem o corpo é tudo e o espírito é nada. Então, muitos de nós que aqui vivemos ainda no corpo físico, preso a essas coisas materiais, nós ainda vivemos assim, como se o corpo fosse tudo para nós e esquecemos
que este corpo é apenas uma vestimenta provisória, uma ferramenta que estamos utilizando provisoriamente. E aí, quando nós nos comportamos desta forma, apegado às coisas materiais, dando valor ao corpo físico mais do que ao espírito, até mesmo esquecendo que este que vos fala neste momento não é um corpo físico, mas sim um espírito, uma essência divina e imortal, então aí as coisas, digamos, se complicam ainda mais neste sentido, e aí temos mais medo ainda de deixarmos este corpo físico, porque para nós, para muitos de nós, a verdadeira vida não é a vida que vive no mundo espiritual, mas sim a vida aqui no corpo físico, quando ainda não conhecemos esta verdade. Então precisamos estudar, precisamos nos esclarecer sobre o sentido da vida, sobre a verdadeira vida, e que este ponto em que nós nos encontramos aqui na Terra, no corpo físico, é um momento de aprendizado. Estamos em uma sala de aula para aprendermos, e ainda nos dizem que aqueles que, tendo ouvidos para ouvir e compreender, não ouvem, nem compreendem, que têm olhos para ver e não veem. Então é por isso que Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade de abrirmos os nossos olhos, abrirmos os nossos ouvidos, para que tenhamos verdadeiramente olhos para ver e ouvidos para ouvir. E aí eles dizem ainda que os mortos pelo Espírito e para o Espírito, vivos para o corpo, se agarrem a esses amontoados de podridões. Então aqui, sem sombra de dúvida, que precisamos enxergar a vida e olhar a vida de uma forma diferente, olhar este ponto, ou para este ponto onde nós nos encontramos, aqui no corpo físico, a vida no corpo físico, como um momento de aprendizado, que a vida continua. E aí prestemos atenção nas palavras de Leon Denis, que está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele nos fala sobre a morte. O que é a morte? Então Leon Denis nos esclarece da seguinte maneira: a morte é uma simples mudança. A morte é uma simples mudança de estado, é também a destruição de uma forma frágil, que já não mais proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Então prestemos atenção aqui nas palavras de Leon Denis, onde ele nos esclarece que a morte é simplesmente uma mudança, a destruição de uma forma frágil que já não tem condições de proporcionar à vida aquelas condições necessárias para o seu funcionamento. Então, este corpo físico, esta ferramenta que cada um de nós, essência divina, temos à nossa disposição, não tiver mais condições de oferecer ao espírito as condições mínimas necessárias para o trabalho, sem sombra de dúvida que será necessária esta mudança. O espírito terá que abandonar esta moradia provisória ou esta ferramenta que ele tem provisoriamente para usar no trabalho, para que no futuro ele pegue uma outra ferramenta nova, ou seja, ele renasça ligado aqui a um outro corpo físico, ou seja, reencarne, faça uma nova ligação a um novo corpo físico para dar continuidade às suas experiências. E aí buscamos para acrescentar nestes esclarecimentos e nessas nossas reflexões palavras de Emmanuel, que está lá no livro O Consolador, na questão 147. Então Emmanuel, ele foi questionado da seguinte maneira: proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Ou seja, como muitos companheiros ainda pensam e até mesmo ainda falam, morreu, deixou o corpo físico, de uma hora para outra, você se tornará um ser de luz, você se tornará um anjo. Então aqui Emmanuel nos esclarece sobre isto, ou seja, a morte proporciona uma mudança miraculosa para aqueles que deixam o corpo físico. Então Emmanuel começa nos dizendo o seguinte, que a morte não prodigaliza, ou seja, não realiza
estados miraculosos para a nossa consciência. Então, quando nós deixamos o corpo físico nesse sentido espiritual, porque a vida continua, a vida não cessa, é como se estivéssemos fazendo uma caminhada e dessemos um passo adiante, abandonando aquela roupa, ou seja, abandonando aquele corpo físico e seguindo a nossa trajetória, na mesma condição em que nós nos encontrávamos. Não vamos receber uma auréola de anjo, nesse sentido simbólico que nós conhecemos, quando deixarmos o corpo físico. As mazelas que ainda teimamos carregar conosco, aqui no mundo físico, porque faz parte da nossa bagagem, nós continuaremos carregando no plano espiritual, continuaremos o processo de esclarecimento e crescimento no plano espiritual e teremos que retornar a novas existências em corpos físicos aqui na Terra ou em outros mundos para darmos continuidade também nestes aprendizados. Aí Emmanuel nos esclarece ainda que desencarnar é mudar de plano. Então prestemos atenção nos esclarecimentos de Emmanuel, que desencarnar é mudar de plano. E aí ele traz aqui como exemplo, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo. Ou seja, você está morando em Goiânia, e aí por uma necessidade ou por uma escolha sua, você resolve mudar para Palmas, no Tocantins, por exemplo. Aí ele fala que é como se você estivesse fazendo isto, mudando de uma cidade, de um endereço para outro. Então, deixar o corpo físico, ou seja, morrer este corpo físico, cessar as funções orgânicas deste corpo físico para o espírito. É exatamente isto, uma mudança de plano, uma mudança de cidade. E aí ele diz ainda, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes. Então prestemos atenção que Emmanuel nos fala que a morte do corpo físico não vai alterar para o espírito até mesmo as enfermidades que ele carrega e também as suas virtudes ou os seus vícios. Então, se nós nos encontramos ainda, e a maioria de nós ainda nos encontramos nessas condições de doenças espirituais, então, em deixando o corpo físico, vamos continuar com estas mesmas mazelas. É por isso que Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade de transformação, fazer esforços constantemente para nos melhorarmos. Então aqui Emmanuel ainda nos diz o seguinte, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então para o espírito vai ser uma simples modificação dos aspectos exteriores, porque ele não mais terá esta extensão que é o corpo físico. Então ele se tornará livre, ou pelo menos mais livre, não tendo que estar preso a este corpo físico. Ele se apresentará no mundo espiritual com outros aspectos exteriores, e aí ele diz, encerrando os esclarecimentos desta questão 148, a alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Então não existem milagres, a morte não realiza nenhum milagre. Nós continuaremos do mesmo jeito. É lógico que dependendo do nosso esclarecimento, dependendo das nossas condições, as condições de cada um, nós teremos uma amplitude maior de visão em enxergar a nossa vida, enxergar os pontos em que nós precisamos nos transformar mais rapidamente. Então, sem sombra de dúvida, que desencarnar é esta mudança. E aí nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 149, Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira, em que se torna a alma no instante da morte? Porque aqui Kardec, para efeito didático, ele separou espírito e alma. Espírito, quando estamos fora do corpo físico. Alma, quando nos encontramos ligados a um corpo físico. Então, por isso que ele questionou, o que se torna a alma no instante da morte? E aí os espíritos amigos nos dizem, volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então nós, ao deixarmos este corpo físico, nós voltaremos a ser espíritos livres
e voltamos para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, que deixamos momentaneamente para virmos para a nossa sala de aula em aprendizado. E a questão 150 de O Livro dos Espíritos. Após a morte, a alma conserva sua individualidade? Ou seja, quando nós deixarmos este corpo físico, conservaremos a nossa individualidade? E aí os espíritos amigos nos esclarecem, a doutrina espírita, de uma forma geral, nos esclarece que sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, se não conservasse, existiria comunicação mediúnica? Sem sombra de dúvida que não existiria, porque neste caso, em não se conservando a individualidade, quem se comunicaria? Quem se identificaria numa comunicação mediúnica? Então, sem sombra de dúvida que a partir do momento em que nós fomos individualizados, a partir do momento em que nós saímos daquela condição de um princípio inteligente e passamos a uma inteligência, ou seja, passamos daquela condição de espírito com E minúsculo, como princípio inteligente, e passamos para espírito E maiúsculo, ou seja, uma inteligência individualizada, que lá na Gênese mosaica nós temos naquela simbologia do sopro divino, quando nós recebemos o sopro divino e nos tornamos um ser vivente. Então, a partir deste momento que recebemos esta identidade, nós jamais a perderemos. Então, aqui é exatamente isto que os espíritos amigos nos dizem. E na resposta da questão 150A, eles nos dizem que ela tem ainda um fluido que ele é próprio, aurido na atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, ou seja, o seu perispírito. Então aqui nos esclarecem os espíritos amigos que quando nós deixarmos o nosso corpo físico, nós manteremos uma forma. E via de regra nós nos apresentaremos a visão mediúnica dos companheiros aqui deste mundo e também no plano espiritual com a aparência da última existência. Então, como que seria se ao deixar este corpo físico eu me apresentasse em uma reunião mediúnica, fizesse visível ao campo mediúnico de um companheiro aqui da Terra e me apresentasse com as características completamente diferentes ou disformes? Ninguém me reconheceria como sendo o Vanildo da última existência. Então aqui eles nos chamam a atenção que nós nos apresentaremos, via de regra, com a aparência da nossa última existência. E via de regra nós falamos de forma equivocada quando temos a oportunidade de visualizar uma situação desta. Via de regra nós falamos que vimos um espírito. Mas na verdade, quando se vê, não vê um espírito. Você viu um perispírito, ou seja, você viu o corpo do espírito. Porque o espírito não tem forma, o espírito é luz, o espírito é energia. Então, o perispírito, além de ligar, além de ser esse laço fluídico que nos une ao corpo físico, ele também dá a forma. Ele é a forma e a forma deste corpo físico. E ainda nos dizem os companheiros encarnados e desencarnados que quando morremos, passamos desta para melhor? Um questionamento que via de regra nós ouvimos, passou desta para melhor. Será que morrer significa melhorar? Será que morrer significa libertar-se? Recentemente, ouvi uns esclarecimentos de Raul Teixeira, que ele foi questionado exatamente desta forma. Senhor Raul, morrer ou desencarnar significa libertação? E aí ele nos responde da seguinte maneira: pode significar libertação, se você viveu a sua vida aqui no corpo físico se libertando constantemente. Ao mesmo passo, pode ser também uma prisão, se você viveu a sua vida aqui no corpo físico se aprisionando o tempo todo. Então é de acordo com a nossa escolha.
E aí, quando nós falamos ou fazemos esta afirmativa que morreu, libertou, ou esta outra afirmativa, sim, ainda bem, estava sofrendo tanto, agora vai descansar. Será que morrer, o corpo físico, significa descanso? E aí os espíritos amigos nos esclarecem que este ditado não se aplica à maioria dos falecidos. A maioria dos falecidos não quer dizer que faleceu ou desencarnou, não significa que libertou-se, não significa que parou de sofrer, que vai descansar, porque a justiça divina é perfeita e não poderia isentar de responsabilidades os que acumularam com incontáveis transgressões aos princípios divinos. Entretanto, nada de desespero, tampouco incerteza quanto ao futuro. Manter a crença na bondade divina e na incomensurável misericórdia do Criador. Independentemente das nossas escolhas, sem sombra de dúvida, que Deus jamais castiga qualquer uma das suas criaturas. Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus nos oferta constantemente oportunidades para a corrigenda. E aí encontramos lá no livro Céu e Inferno, o céu e o inferno, ou justiça divina, segundo a doutrina espírita, o temor da morte. Por que temer a morte? E aí Kardec, auxiliado e amparado pelos espíritos amigos, anotou da seguinte maneira, que o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem tem o sentimento inato do futuro. Então aqui Kardec nos lembra que nós, desde aquela condição de selvagens, nós temos em nós, nesta condição inata, o futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência. Então a nossa intuição, mesmo que falemos que não acreditamos na continuidade da vida, que morreu, acabou, mas intuitivamente nós temos a certeza que a vida continua. A crença na imortalidade é intuitiva, independentemente da sua crença, independentemente da religião que você professa atualmente, mas intuitivamente nós temos esta crença ou essa certeza da imortalidade da alma. E aí nos diz, e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nele creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Então aqui Kardec anotou que aqueles que mais creem no nada, que mais são apegados às coisas materiais, mais medo, mais temor têm da morte. E aí nós temos aqui, de uma forma resumida, causas do temor da morte. Quais são as causas principais de temermos a morte? E os espíritos amigos nos dizem, conforme Kardec anotou também lá no livro O Céu e o Inferno, que instinto de conservação. Uma primeira causa para temermos a morte é conservarmos a vida. Então precisamos, até neste caso, precisamos ter este temor da morte, não excessivamente, mas no seu devido equilíbrio, para a conservação da vida, porque senão qualquer coisinha estaríamos deixando este corpo físico e retornando para casa. E aí nos diz ainda que um outro temor da morte, falta de compreensão acerca da vida futura. Então esta falta de compreensão, esta falta de certeza, esta ideia às vezes do nada, ou a ideia do sofrimento, principalmente quando temos uma vida desregrada aqui no corpo físico, então sem sombra de dúvida que é uma das causas de temermos a morte. E uma outra, noções imprecisas e insuficientes da vida espiritual. Então, como não temos a noção precisa da vida espiritual, também por isso tememos a morte do corpo físico. Sentimento de separação eterna. Então, quando amamos criaturas aqui na Terra, quando gostamos das coisas aqui da Terra, esse sentimento de separação pela eternidade, sem sombra de dúvida, que é um grande temor, uma grande causa de temor à morte. Cerimônias fúnebres
Então aqui ele nos fala que uma das causas também para temermos a morte é aquelas cerimônias fúnebres de muito sofrimento, de muito choro. E aí nos diz ainda as lamentações e o desespero. Então as lamentações ali nas cerimônias fúnebres e também o desespero de muitas criaturas ao não aceitarem a separação momentânea daquele companheiro, daqueles companheiros que deixaram o corpo físico. E aí nos diz também Kardec lá no céu e o inferno. Por que não temer a morte? Então ele nos esclarece o seguinte, que a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro e a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Ergue-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram, são os próprios habitantes deste mundo, ou seja, do mundo espiritual, que nos vêm descrever a sua situação. Então aqui Kardec nos esclarece por que não temer a morte. Nós agora temos certeza que a morte não existe. Conforme se diz popularmente, o Espiritismo matou a morte, ou seja, a morte não existe. Tipos de desencarnação, de uma forma resumida, nós encontramos aqui como tipos de desencarnação aquela morte natural, ou seja, por velhice, morte acidental e morte violenta, mortes por enfermidade, mortes por suicídio e desencarnação coletiva. E para encerrarmos as nossas reflexões, prestemos atenção e busquemos depois aquela narrativa que André Luiz trouxe para nós no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13, o exemplo de Dimas. Então, neste capítulo 13 de Obreiros da Vida Eterna, André Luiz deixou-nos, ou trouxe para nós, através de Chico Xavier, a narrativa do desencarne de Dimas. E aqui, de uma forma resumida, de uma forma bem resumida sobre o desencarne de Dimas, André Luiz questionou: Dimas desencarnará em ocasião adequada? Já que André Luiz, conforme nós encontramos no livro Nosso Lar, ele foi acusado e constantemente ele estava sendo acusado no umbral, durante o tempo que ele lá esteve, e também quando ele chegou em Nosso Lar, ele foi, digamos assim, esclarecido que realmente ele havia desencarnado por meio do suicídio, aquele suicídio impensado, aquele suicídio inconsciente. E aí ele questiona: Dimas desencarnará em ocasião adequada? E aí o espírito amigo que estava ali junto com ele disse: ainda ele questiona, viveu Dimas toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou, ele faz mais um questionamento, completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Então, André Luiz faz esses questionamentos, ou seja, Dimas está voltando para o mundo espiritual numa condição normal ou ele está voltando como eu na condição de suicida? Então, esses três questionamentos foi respondido com um sonoro não, ou seja, Dimas não completou a sua cota de tempo, Dimas não ficou o tempo adequado aqui na Terra. Aí André Luiz ficou, segundo ele, levianamente, ele se sentiu feliz. Considerei levianamente. Terá sido como fui, suicida inconsciente? Então aqui ele ficou até feliz. Então mais um que eu estou encontrando que voltou para o mundo, ou está voltando para o mundo espiritual como eu, na condição de suicida inconsciente. E aí ele recebe como resposta: não, André, nosso amigo não é suicida. E aí ele ficou, digamos, sem entender. Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? E aí ele recebe como resposta e como esclarecimento: não, André, Dimas foi bem diferente de você. Enquanto você usou a sua cota na existência de forma leviana, você exagerou na comida, na bebida, no sexo e assim sucessivamente, Dimas exagerou no uso do corpo físico, queimou bastante a sua energia antecipadamente, ou seja, esgotou a sua cota de energia antecipadamente, trabalhando no bem. Enquanto você estava
num linguajar bem popular, enquanto você estava na farra, Dimas estava na cabeceira de um doente, o auxiliando durante noites a fio. Trabalhava durante o dia para sustentar a família e a ele mesmo, e à noite estava auxiliando companheiros necessitados. Então, por isto, mesmo voltando ao mundo espiritual antes da hora, ele não retorna na condição de suicida. E para encerrarmos as nossas reflexões verdadeiramente, a questão 160, já que estamos falando deste retorno ao mundo espiritual, Kardec quis saber dos espíritos amigos se nós reencontraremos os nossos entes queridos quando retornarmos para casa, quando retornarmos, como coloquei antes naquela simbologia, quando estamos fazendo uma viagem e retornamos para casa e reencontramos os entes queridos, a felicidade de reencontrar aqueles entes queridos, quando retornamos para o mundo espiritual, deixando o corpo físico, reencontramos os nossos familiares que nos antecederam este retorno para a casa. Então, Kardec questionou na 160, o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Será que reencontramos imediatamente? E aí os espíritos amigos nos respondem para nosso consolo e esclarecimento, sim, conforme a afeição que ele tinha e a que tinham por ele. Então não esperemos nos reencontrar com alguém que esteve conosco aqui no corpo físico, na condição de parente, mas que não tínhamos afeição, um tio, uma tia, às vezes um avô, uma avó, que devido às circunstâncias não tivemos oportunidade de construir uma afeição. Por qual motivo ele estaria ali presente para nos receber nesta porta simbolicamente que separa mundo físico e mundo espiritual? Quem estará ali, ou os quais estarão ali, serão aqueles que tínhamos e construímos uma afinidade. É por isso que eles nos dizem, sim, conforme a afeição. Não vai questionar, ou não iremos questionar, mas cadê o fulano? Mas espera aí, você nem construiu uma afinidade com o fulano ou com o Beltrano? Por que você vai querer que ele esteja ali esperando? É igual você, naquela mesma simbologia, naquela história que eu contei. Por que alguém vai estar te esperando na rodoviária ou no aeroporto quando você voltar de viagem, se ele não tem afinidade nenhuma com você, ou talvez ele nem ficou sabendo que você viajou? Assim acontece no plano espiritual. Muitos que estiveram aqui como parentes mais próximos ou mais distantes, talvez eles nem saibam que nós ainda nos encontramos aqui no corpo físico. Ele desencarnou e seguiu a sua vida, e nós iremos desencarnar e talvez ele nem vai ficar sabendo que nós desencarnamos. Então, não serão todos que estarão ali na alfândega da vida nos esperando, mas de acordo com a afeição. E aí eles completam, quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. E aí voltamos ao exemplo de Dimas. Dimas, quando ele desencarna e acorda no mundo espiritual, ele acorda nos braços de sua mãe. Porque ele, antes de desencarnar, ele fez uma prece fervorosa à querida Mãezinha Santíssima, rogando a ela permissão que a sua mãezinha querida viesse o auxiliar naquele momento. Quando ele abre os olhos no mundo espiritual, ele se depara com a sua mãe. Então, que possamos refletir sobre isso, meus irmãos, e que possamos aprender, valorizar a vida e o verdadeiro sentido da vida, aproveitando as oportunidades, construindo afinidades, construindo uma vida verdadeira, a vida do espírito, mas usando corretamente, sem desvalorizar as coisas materiais que temos à nossa disposição, em especial o nosso corpo físico. Muito obrigado a todos, paz aos nossos corações, e agradecemos imensamente, infinitamente a todos os companheiros que nos acompanharam durante este tempo de reflexões
acerca do Evangelho de Jesus, esclarecimentos acerca da vida. Muito obrigado pela caridade que vocês fizeram em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos esses belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações, faremos na sequência a nossa prece e encerraremos a nossa transmissão ao vivo. Vamos neste momento, meus irmãos, fecharmos mais uma vez os nossos olhos carnais, abrindo a nossa visão espiritual para agradecermos a Jesus por mais este momento que nos foi concedido de aqui nos encontrarmos nesta sala virtual, estudando os seus ensinamentos de amor. Rogamos, Senhor Jesus, por todos aqueles nossos companheiros que desencarnaram, que se encontram fora do corpo físico, em necessidades maiores do que as nossas, que eles possam receber o amparo, a proteção, a assistência, e que eles possam ser devidamente socorridos e amparados, de acordo com a afeição, de acordo com a necessidade de cada um. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Um bom dia a todos. Muito obrigado a todos os companheiros do Centro Espírita Irmã Matilde, a Casa de Matilde. Muito obrigado pela confiança depositada, mais uma vez, neste humilde trabalhador do Cristo. Sigamos adiante, paz do Cristo conosco, e que possamos nos esforçar constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré, praticando os seus ensinamentos em nossa vida. Até breve, meus irmãos, até muito breve, quando nos reencontraremos aqui nesta sala ou em outras salas virtuais para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz conosco sempre.